Nós vimos no vídeo passado que o cloreto de sódio se dissolve em água, portanto, dizemos que esse sal é solúvel em água. A equação de solubilização pode ser representada pela formação dos íons sódio e cloreto em solução aquosa provenientes do cloreto de sódio sólido. Quando a quantidade de cloreto de sódio atinge o limite de solubilidade, dizemos que a solução está saturada e os íons em solução estão em equilíbrio dinâmico com os íons do retículo sólido. Mas será que, por serem compostos iônicos, todos os sais serão solúveis em água? Como visto em vídeo anterior, a solubilidade dos solutos depende das interações solvente-solvente, soluto-soluto e solvente-soluto. Se as interações soluto-soluto ou solvente-solvente forem mais fortes que as interações solvente-soluto, o soluto não se dissolverá. Para sais pouco solúveis, a força de interação soluto-soluto depende do raio dos íons e de suas cargas. A solubilidade também depende da estabilidade dos íons em solução com a camada de hidratação ou solvatação. Alguns sais, apesar de serem compostos iônicos, são muito pouco solúveis em água. Esses sais são classificados como insolúveis. Mas mesmo sais muito solúveis em água possuem solubilidades diferentes em uma determinada temperatura. Se compararmos o sulfato de cobre 2 e o sulfato de potássio, descobriremos que um possui uma coloração azul brilhante enquanto o outro é branco. Se tentarmos dissolvê-los em uma mesma quantidade de água na mesma temperatura, veremos que o sulfato de cobre é muito mais solúvel que o sulfato de potássio. Em outras palavras, o sulfato de cobre tem maior solubilidade em água do que o sulfato de potássio. A solubilidade, assim como o ponto de fusão e ebulição, é uma propriedade física de cada substância. A solubilidade de um sal geralmente é medida em gramas de sal por 100 gramas de água. Quando o solvente é a água, como a sua densidade é de aproximadamente 1 grama por ml, a solubilidade muitas vezes também é expressa em gramas de sal por 100 ml de água. Mas será que a solubilidade dos sais sempre aumenta ou pode diminuir com o aumento da temperatura? Geralmente, a solubilidade dos sais aumenta com o aumento da temperatura, como é o caso da solubilização do dicromato de potássio. Mas alguns sais diminuem a sua solubilidade com o aumento da temperatura. Isso acontece com o sulfato de cério, por exemplo. Mas por que será que isso ocorre? Vamos pensar? As dissoluções que são favorecidas pelo aumento da temperatura são aquelas cuja solubilização é endotérmica. Lembrando que endo significa para dentro. Então, esses processos absorvem energia em forma de calor para ocorrerem. Por esse motivo, o aumento da temperatura favorece os processos endotérmicos. Já as dissoluções que são prejudicadas pelo aumento da temperatura são aquelas cuja solubilização é exotérmica. Lembrando que exo significa para fora. Então, esses processos liberam energia em forma de calor quando ocorrem e, por esse motivo, não necessitam do aumento de temperatura para ocorrerem. Em contraste com solutos sólidos, a solubilidade dos gases em água sempre diminui com o aumento da temperatura. A diminuição da solubilidade do oxigênio dissolvido em água com o aumento da temperatura é um dos efeitos da poluição térmica de lagos, rios e oceanos. A solubilidade de sólidos e líquidos não são afetadas consideravelmente pela pressão, enquanto a solubilidade dos gases aumenta à medida que a pressão sobre o solvente aumenta. O efeito da pressão na solubilidade dos gases pode ser observado nas bebidas carbonatadas, como refrigerantes e água com gás. Elas são engarrafadas sob pressão de dióxido de carbono maior que 1 atmosfera. Quando a garrafa é aberta, a pressão parcial de CO2 sobre o líquido diminui, se igualando à pressão atmosférica e diminuindo a solubilidade de CO2 em água. Percebemos imediatamente a formação de bolhas de CO2 saindo da solução.
No próximo vídeo, aprenderemos a construir e analisar as curvas de solubilidade dos sais. Então, até o próximo Química Online do CMC.